Muito bem, galera, vamos pegar aqui de onde paramos lá no canal Marcos Fla React. Vamos dar continuidade agora aqui no Fut React para você não perder nada, cara. Senão o vídeo teria 1 hora de duração, né? Isso não é legal, então a gente divide em 2 partes. Inscreva-se aqui no canal 2 no Fut React, seja bem-vindo. Ative o sininho, tá bom? As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Verdade. Quem ficou? Carlos Miguel, Piquerez, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Fux, Andreas, Veiga, Flaco, Alan e Vitor Roque. É o time titular. Mas será eu não vai sei. bandejinha assim? Eu não sei se o Veiga vai ser titular? o Aníbal não jogue, né? Acho que o Aníbal. Não sei. Porque a gente ia estar pensando do Fux não ser aquele zagueiro barra lateral direito e ser um zagueiro barra volante. Para preencher com o Andrés. Ah, não, ele vai jogar como um terceiro zagueiro? É o Abel fazendo a gente ficar pensando aqui, né? Quebrar a cabeça. Mas se ele joga como um terceiro zagueiro, seria só o Andrés de primeiro volante? Só ele no meio de Contra o primeiro Flamengo? volante? Contra o Flamengo, com o Carrascal e com o Arrascaeta? Eu acho que o Fux vai fazer essa função de zagueiro volante porque ele deve encostar no Arrascaeta e solta um pouquinho mais o Andrés. Aí tudo bem. Eu acho que é isso. Porque Lembrando o Flamengo que tem um o atacante Fux só, né? foi o ponto fraco do Palmeiras, no bom jogo que o Palmeiras fez contra o Flamengo no Maracanã, apesar de ter sido derrotado. Falar em derrotas, Zé Elias? Não, vamos falar não. Bora. No Mineirão... Vamos falar da vitória, então. Claro, falar na vitória... Muito bem, galera, eu assisti o resto do programa inteiro e eles não voltaram a falar do Flamengo nem do Palmeiras de nada. Eles falaram do jogo do Santos contra o Internacional e dos jogos de ontem, tá? Então, vamos continuar aqui agora com esse corte do programa Sport Center falando aí de Flamengo e também do Palmeiras. Simbora. O Flamengo pode ter uma semana perfeita, porque pode ser campeão do Campeonato Brasileiro já nesse meio de semana, já nessa terça-feira, conhecido como amanhã também. E no sábado tem a grande final da Conmebol Libertadores. Rodrigo Jufo conta pra gente a preparação do time. O Flamengo já está em Belo Horizonte para dar início ao que pode ser uma semana perfeita. A chance de confirmar 2 títulos. A primeira missão é contra o Galo, nesta terça pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro encontra a equipe mineira destroçada com o vice na Sul-Americana e ainda com problemas físicos depois de uma prorrogação nas costas. Uma vitória do Flamengo combinada com derrota do Palmeiras em Porto Alegre para o Grêmio carimba o Enia Carioca ainda antes da viagem para Lima. O Flamengo vive um dilema para o jogo contra o Galo: poupar pensando na final da Libertadores ou usar força máxima para, quem sabe, já ser campeão brasileiro? O técnico Abel Ferreira, rival na luta pelos 2 títulos, já desistiu da competição nacional. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo. Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue. Internamente no Flamengo, nada de papo sobre já ser campeão contra o Atlético. A classificação está em segundo plano. O foco é na vitória e esquecer jogos mentais do técnico rival. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. A gente está muito focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabendo que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. Com taça ou não na mala, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro para um último contato com a torcida. Quarta-feira tem treino e um tradicional Aeroflá, o último empurrão da nação rumo a Lima.
No próximo sábado, a tal da semana perfeita pode terminar com o inédito tetracampeonato da Libertadores. Que assim seja. Temos aí, então, as chances de título do Brasileirão depois dos jogos do fim de semana. Amanhã tem mais. O Flamengo agora com 91,6% de chances de título. O Palmeiras com 7,8%. O Cruzeiro de 0,6%. A chance do Cruzeiro agora. Chupa, gato mestre! Desse título do Brasileirão. André Kfouri, é um Flamengo sonhando com essa semana perfeita, vencendo. E é algo muito factível que aconteça. Vencer o Galo, que está muito naquele momento da tristeza, tentando juntar os caquinhos. E o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio. O Grêmio, que dependendo dos resultados de Internacional, começa a olhar de uma maneira esquisita para a parte de baixo da tabela também. Também. É justíssimo que o Flamengo esteja já sentindo o título do Campeonato Brasileiro. Foi o melhor time até agora no sentido da regularidade, mesmo que tenha perdido a liderança por algum tempo, mas desde o início da temporada, quando o Felipe Luiz declarou em nome do clube que o Campeonato Brasileiro, a conquista do Campeonato Brasileiro era uma prioridade, num tipo de visão de futebol em que o título da Libertadores é o título que vale mais. O título do Campeonato Brasileiro é considerado o mais difícil, então tem uma importância que não pode ser deixada de lado em nenhuma hipótese. Então você tenta o que seria o ideal, que é ganhar os dois. E o Flamengo está nessa posição. A forma como a temporada está se encaminhando para o momento decisivo é ótima para o Flamengo. E uma coisa se alimenta de outra. A posição de favorito ao título no Campeonato Brasileiro, com esses números aí que nós mostramos na tela, faz com que os jogadores do Flamengo, a comissão técnica, o Flamengo como instituição também, se coloque no avião para o Peru para decidir a Libertadores, com as melhores sensações possíveis, a confiança em alta e o elenco se sentindo bem. O Flamengo fez um excelente jogo contra o Red Bull Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro e se colocou nessa situação que é uma situação de privilégio para ganhar os dois troféus. Em relação ao que disse o Abel, Marcela, se você me permite, ter entregado o título brasileiro no sentido de entender que acabou, que o Palmeiras não tem mais possibilidades, muita gente ficou alarmada desde ontem, quando ele falou o que falou, ao longo do dia hoje, alguma coisa do tipo, parece que o Abel cometeu um crime. A atitude dele em relação ao time do Palmeiras, que vai entrar em campo amanhã contra o Grêmio, corrobora aquilo que ele disse. O Palmeiras enviou uma delegação de reservas, uma delegação alternativa para enfrentar o Grêmio, porque a prioridade, como disse o Abel na entrevista, é canalizar as energias e todas as suas forças para a final da Copa Libertadores. Ele já fez isso uma vez, eu acho que ele já fez isso 2 vezes até. A última que eu me lembro foi quando o Botafogo tinha aberto uma vantagem tremenda e depois o Palmeiras conseguiu chegar. Não creio que se trata de uma pegadinha para ver se o Flamengo entra numa euforia, no oba-oba, porque senão ele teria mandado um time que tivesse condições ou melhores possibilidades de vencer o Grêmio nessa terça-feira. E não foi o que aconteceu. O Palmeiras vai mandar a campo um time muito mexido, um time com titulares poupados. Assim, as pessoas precisam se acostumar, e o Calçade, que está aqui ao meu lado, fala disso sempre. Não é possível ganhar tudo o tempo todo. É preciso entender que até bons trabalhos, até times que têm investimento, não conseguem ser campeões. Os campeões em cada competição são apenas uma equipe. E vai ter gente escandalizada se o Palmeiras terminar a temporada sem ganhar nenhum troféu. Vai. E esse é um dos problemas da nossa... Tomara, meu amigo, tomara! Se Deus quiser. Entre aspas, cultura da nossa maneira de enxergar o futebol. Deixa eu colocar aí, então, os jogadores que o Abel Ferreira não vai levar para a partida lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Bom, ele vai deixar os titulares que ele deixou, tá? Os 11 poupados. O Carlos Miguel não vai,
Então, o Lomba deve ser o titular. Os defensores, o Piquerez, o Kelvin, Gustavo Gomes, o Murilo e Bruno Fux, todos os jogadores que foram titulares nas últimas partidas. Além do Andrés Pereira, do Rafael Veiga, do Alan, do Flaco Lopes e do Vitor Roque. Todos esses 11 jogadores, eles ficam em São Paulo. Jogadores que foram para Porto Alegre, já estão chegando lá em Porto Alegre, eles vão de Porto Alegre direto para Lima, no Peru. E os jogadores que ficam aqui em São Paulo, eles se encontram com o restante do elenco lá em Lima. Bom, Calçade, é realmente aquela confirmação de que a entrevista do Abel era mesmo isso, pessoal. Verdade. Tomei uma decisão. E até que foi uma decisão que foi facilitada por tudo que aconteceu. E é claro que o Abel não queria não lutar pelo Campeonato Brasileiro. É claro que o elenco gostaria de continuar lutando pelo Campeonato Brasileiro, mas não foi competente o suficiente nas últimas 4 partidas. Ele não vem bem. O Palmeiras, sim, Flamengo e Palmeiras não estão no melhor momento da temporada. Eu achava, no caso do Flamengo, só para conceituar, entendia que o Flamengo ia melhorar, até porque o Flamengo se reforçou bem no meio do ano, veio se reforçando, o Flamengo ia evoluir. Mas o Flamengo chega, afinal, numa situação superior ao Palmeiras. Claro que ele tem problemas pontuais e muito importantes, né, severos. Um é o Pedro, o outro é o Léo Ortiz. Sim. Que esses 2 jogadores modificam radicalmente o time do Flamengo. Isso aqui é o Flamengo, que tem tudo para ganhar o título, e o Abel jogou a toalha e provou que jogou a toalha. Ao jogar a toalha, ele deixou os jogadores e induz o Flamengo, ao deixar esses jogadores treinando, a uma escalação. É aqui que não dá para acreditar. É o seguinte, você tem uma escalação do Palmeiras ali. Poxa, o Abel vai passar para o Felipe Luiz a escalação dele na final, faltando 5, 6 dias para a final da... não me parece. Isso não quer dizer que haverá uma mudança radical nestes 11 para a final, nada disso. Porém, talvez um ou outro jogador que jogar contra o Grêmio, por exemplo, ele vai levar os 2 volantes dele, o Martínez e o Aníbal, para pegar o Grêmio. Poxa, com um time reserva, talvez seja justo colocar 2 volantes marcadores, porque este time que ele deixou aqui induz um meio de campo com Andrés Pereira e Veiga contra o meio de campo do Flamengo, com a força de associação que tem o Flamengo. Mas o Fux pode ser terceiro zagueiro, pode jogar um pouco mais adiantado, mas eu tenho laterais Kelvin, que é ofensivo, e Piquerez, com 2 meias aqui, 2 atacantes pelo centro e o Alan vai jogar. Então, não me parece que esta equipe que ficou seja exatamente, talvez 90%, dos que vão jogar contra o Flamengo. Sim. O que ele fez é, Flamengo, você já ganhou o título e eu vou preservar meus jogadores. Vou tentar criar uma vantagem para a final. Qual é? O Flamengo não pode entrar com as reservas amanhã, não pode, e vai colocá-los para jogar. O melhor time possível. E o Palmeiras vai... buscar esta vantagem do ponto de vista físico na final. Por quê? Porque psicologicamente é um momento ruim do Palmeiras. Ruim, o time não está efetivo no ataque, não tem marcado 2 jogos sem marcar 0-0. Então é um Palmeiras que o que produziu nesses últimos jogos dificulta a conquista da Libertadores da América. Então ele precisa criar um fato novo dentro do elenco. E para mim é o que ele está tentando. Levar um time descansado, sem envolvê-los na disputa diretamente, pegar um ou outro jogador que vai jogar amanhã e colocar no time titular contra o Flamengo. E entregar para o Felipe Luiz a escalação certinha, assim, eu lembro da final no Uruguai. A surpresa foi o Scarpa na lateral esquerda, Niala. E até o Flamengo entendeu o que estava acontecendo, estava 1-0 já. Então eu não acredito que o Abel vai assim, prontinho. Flamengo, vou jogar desse jeito, o campeonato é seu, esse aqui é meu time de sábado. Você não é o Abel. Então vai ter alguma coisa aí, vamos aguardar. Você acredita nisso, André, que teremos alguma novidade em relação ao time do Palmeiras, ou é só porque ele não tem mesmo o que fazer, porque no Campeonato Brasileiro ele não vai mais focar? Eu acho que em relação às escolhas de deixar jogadores aqui em São Paulo repousando, treinando, concentrados no jogo da Libertadores e meio que descartar, porque o Campeonato Brasileiro praticamente já foi o jogo contra o Grêmio, isso faz parte daquilo que a gente entende ser a forma como o Abel pensa e age. Dar ao técnico adversário, num jogo de magnitude tão gigantesca,
a final da Libertadores, a escalação do seu time não é compatível com a forma como o Abel trabalha. Eu acho muito improvável que seja assim. Então, talvez aí ele esteja jogando uma casca de banana, né, na qual eu acho que o Felipe Luiz não vai tropeçar, porque dentro do futebol as pessoas se conhecem, se entendem e se tratam com a desconfiança, no bom sentido, de que qualquer atitude pode ser apenas uma pista errada para tentar causar uma incompreensão no momento inicial do jogo, como o Calçade lembrou que aconteceu na final em Montevidéu há alguns anos. Então eu tenho dificuldade para acreditar que na cabeça do Abel a escalação para Lima já está definida e já é essa que ele está entregando ao manter jogadores aqui. Eu acho que alguma coisa diferente vai acontecer, seja na escolha de nomes, seja na maneira como esses nomes vão se comportar em campo. Um detalhezinho assim, o jogo reúne vários aspectos e a gente não pode dividir. O grande erro dos últimos anos foi dividir o jogo físico, técnico, tático e psicológico. Tudo isso faz parte do jogo. No momento que a bola rola, tudo isso está reunido, você não separa. Porém, o Abel precisa trabalhar cada um desses pontos durante essa semana. É como ele vai trabalhar. Separadamente é um método antigo, que ele certamente não trabalha um método analítico. Ele vai trabalhar tudo junto, que é o psicológico, físico, técnico, tático, porque isso prepara o time para jogar. Quando você divide, você não prepara corretamente, porque você não encontra essa divisão no jogo. Mas ele precisa melhorar a capacidade psicológica de crer, né, a crença do time de que é possível. Ele precisa, fisicamente, ele tenta encontrar um caminho, está superior ao adversário. Taticamente, ele precisa recuperar movimentos. Desde o jogo contra a LDU, o que aconteceu com o Palmeiras? O Palmeiras baixou. Então, o que parecia ser um ponto de partida rumo a uma boa final, foi um muro. Ficou contra a LDU. E depois o Palmeiras passou a ter problemas. Então ele tem que trabalhar para recuperar. Porque o Felipe Luiz do outro lado, se ele vem e tem tudo para conquistar o título já amanhã, ele só tem que dosar um pouco essa alegria e falar, gente, vamos comemorar no domingo, porque não dá para fazer festa agora. E o jogador sabe. Então ele leva esse clima maravilhoso que é de conquistar um campeonato nacional, caso ocorra, para uma final de Libertadores da América. São momentos completamente diferentes das duas equipes, embora o Flamengo não esteja superior ao Palmeiras, mas já jogou mais na temporada. Pois é um Palmeiras que vive um momento difícil, né? Desde o jogo contra a LDU na ida, tem a recuperação na volta, mas teve Mirassol, teve Vitória, teve o Santos e agora também a partida contra o Fluminense. Mas o Palmeiras já viajou para Porto Alegre e alguns torcedores foram se despedir do elenco. Jalile Elias... Tá bom, né, galera? Tá bom, né, cara? E aí, curtiram o vídeo? Gostaram? Ficaram sabendo de tudo, né? Cara, a intenção nossa aqui é trazer tudo para vocês sobre o outro lado, o adversário, galera. Porque é importante. Porque quando você vai assistir o jogo, você quer saber quem que está jogando, quem que é desfalque. Então, cara, esses vídeos aqui, pré-jogo, né? O jogo é amanhã, mas é um pré-jogo. É muito importante para vocês, na hora que ligar a TV para assistir o jogo, já saber de tudo, né, cara? Ah, é por isso que ele tá jogando assim. Ah, olha aí, poupou todo mundo, né? Era blefe, ó, não poupou ninguém. Então, galera, é muito importante a gente saber cada passo que o adversário dá agora nessa reta final, né, cara? Afinal de contas, é fim de temporada e o Flamengo está brigando pelos 2 títulos, né? E já está com uma mãozinha, né, que é o do Campeonato Brasileiro, e o outro, tudo pode acontecer, um jogo só, é uma final de Libertadores e vai ser uma guerra, eu acredito, né, porque acredito que ninguém vai tirar o pé, ninguém vai querer perder, todo mundo vai correr, todo mundo vai se doar, vai ser um jogo frenético, eletrizante, eu tenho certeza disso, cara, será uma grande final, então... Por isso que eu trago aqui para vocês a parte 1, a parte 2, a parte 3, um programa, outro programa, para você ficar bem informado de tudo. Inscreva-se aqui no canal 2, deixa o like e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!